Olá! No concreto utilizamos 4 elementos: cimento, água, areia e brita. Esses são os componentes essenciais do concreto. Por que utilizamos cada um deles? Indo do mais essencial, cimento, tá? Cimento é obrigatório. Nós utilizamos o Portland, porém, em casos específicos, estruturas abaixo d'água, por exemplo, pode ser utilizado cimento romano. Mas a norma é focada a Portland, é fabricado praticamente só o cimento Portland, então é o que a gente utiliza na prática, cimento Portland, indo do CP1 ao CP5. CP1 e CP2 são os comuns, CP3 e CP4 são mais voltados à cura lenta e menores trincas, e o CP5 é cura rápida e alta resistência inicial. Sabendo isso, então, temos o cimento. Por que a gente utiliza água no meio? Bom, o cimento ele só cristaliza, que é isso que acontece, né? Nós fizemos toda aquela mistura e aqueles 4 materiais separados se tornam um quando o cimento cristaliza e engloba todo ele. Então ele começa a cristalizar e se unir com outros cristais de cimento, engloba toda a estrutura e cria uma peça grande, certo? Então, nós precisamos jogar água para o cimento funcionar. Se a gente jogar muito pouca água, o que acontece? Vai acontecer que não tem água suficiente para o cimento e vai ficar pedaços ali que não vai ter água, vai ter só tipo um punhado de cimento ali que não dá resistência nenhuma. Então nós temos que jogar água no mínimo suficiente para englobar todo o cimento. Isso varia dependendo do método de mistura. Quanto mais industrializada, né, quanto maior a mistura, menos água é necessária. Se a gente vai misturar em uma betoneira, é necessário mais água do que se fosse num caminhão betoneira. Por quê? Porque a mistura é mais lenta, ela não consegue misturar tão bem, então se coloca um pouco mais de água para garantir que essa água seja suficiente. Então aí está o motivo de se colocar água. Dá para colocar mais? Sim, e em obras pequenas, sem engenheiro é o padrão, coloca mais. Por que é padrão em obras sem engenheiro? Bom, se colocar mais do que o necessário para gerar mistura, aumenta a trabalhabilidade, ou seja, vai ficar mais fácil jogar nas formas, vai precisar menos tempo na betoneira, vai ficar mais fácil trabalhar, vai produzir mais. Então é um benefício óbvio, nossa, é muito bom mesmo colocar mais água. Porém, isso enfraquece o concreto. Então você coloca mais água, trabalha mais, mas rende menos, porque você vai ter um concreto fraco que não é suficiente para a estrutura. Um pouco a mais é aceitável, né? Por quê? Porque é necessário que a água englobe todo o cimento, mas se for colocado mais, vai gerar problemas na resistência do concreto. Então existe um limite no fator água-cimento. Se for colocado mais do que esse limite, o concreto já fica muito fraco e consequentemente ele não serve, vai gerar trincas no concreto, vai gerar problemas. E aí que tá, o crítico não é quanta água você joga no cimento, no concreto, é quanta água em relação a quanto cimento. Então, se você quiser maior trabalhabilidade, se joga mais água. E para garantir que o concreto não fique fraco, pode-se jogar também mais cimento. Então, faz uma mistura de concreto com mais água e mais cimento, e você vai ter maior resistência e maior trabalhabilidade, o que é uma coisa muito boa. Porém, cimento é caro, então não é tão bom assim, tá? É um custo elevado. Se você for utilizar mais cimento do que necessita, vai gerar um custo maior. Então nem sempre vale a pena. Outra coisa, o cimento ele cristaliza. Quando ele cristaliza, ele exala calor, ou seja, é uma reação que gera calor e joga calor também para o ambiente. Não que seja um problema jogar o calor para o ambiente, mas o problema se dá quando? Bom, quando o concreto cura, ele vai esquentar. Depois, ele não vai manter esse calor para o resto da vida. Ele vai voltar a retrair. Por quê? Porque quando ele esquenta, ele expande, né? Qualquer material esquenta, expande. Então, depois que ele esfria, ele vai retrair. Quando retrair, vai gerar trincas. Então, aí está um problema de se utilizar mais cimento, porque quanto mais cimento tem, mais ele vai cristalizar, mais ele vai expandir, e depois mais ele vai retrair. Quando retrair, vai gerar milhões de trincas. Então, temos um limite no quanto concreto, quanto cimento vamos poder utilizar no concreto. Geralmente não se passa de 500 kg por metro cúbico, exceto em casos bem especiais.
Outra maneira então que a gente tem que considerar é que a água que a gente joga mais, ela não fica no concreto, ela sai. E quando ela sai, o que ela faz? Novamente ela gera trincas por onde ela consiga evaporar. Porque a água que está lá bem no meio do concreto, ela vai ter que achar um jeito de ir lá para fora. Então ela vai gerar uma trinca e vai sair do concreto. Novamente é outro problema. Como que a gente faz para reduzir esse problema? Bom, nós podemos encher de água em torno do concreto endurecido. Por que isso? Bom, porque a água vai querer sair, mas se lá fora tem água também, ela não vai sair tão rápido. Isso vai garantir que a cura seja mais lenta, tá? Porém que gere menos problemas no concreto, gere menos trincas e, consequentemente, não tenha problemas na estrutura. Então, depois, concreto, não convém colocar mais água que necessário, certo? Porque vai acabar com a resistência dele. Porém, depois de endurecido, que ele já cristalizou, não tem problema em encher. Aliás, o ideal é deixar ele submergido. Uma laje é complicado você deixar ela submergida. Então, você molha ela regularmente nos primeiros dias. Quanto mais tempo molhar ela também, maior a resistência no final, certo? Então, geralmente se utiliza 3 dias ou uma semana, molhando ela 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, dependendo do processo de cura. Isso já dá uma resistência maior no concreto, né? Isso garante que o concreto tenha a resistência que foi especificada. Então, tá aí os dois principais materiais, cimento e água. Por que a gente utiliza o resto? Bom, a gente tem aquele limite, né, de 500 kg por metro cúbico. Então, a gente tem um limite de cimento, né? Nós temos também um limite de água. Como é que eu vou fazer para conseguir 1 metro cúbico se eu estou colocando só 500 kg de cimento e mais 300 litros de água? Bom, aí você joga agregados. Agregados são o quê? São materiais baratos, tá? Então, areia é barata, brita é barato em relação ao cimento, que vão dar volume ao concreto, que tem uma resistência considerável e que vão gerar economia. Porque quanto mais areia e brita você colocar, menos vai precisar colocar de cimento e água. Também tem um limite, né? Porque essa areia e essa brita só vão funcionar se toda ela estiver em volta naquela pasta de cimento. Se você jogar muita areia ou muita brita, vai acontecer que vai ter lugares que tem areia e brita e não tem a pasta de cimento, né? E daí aquela região da peça não tem função estrutural. Então a gente tem um limite. Mas quanto mais colocar, mais econômico é a estrutura. E também ali a gente tem um limite, né, por causa da resistência também, né? Porque a gente tem que ter uma certa quantidade de cimento para garantir a resistência. O máximo é 500, mas o mínimo pelo menos 300 kg. A NBR 6122, por exemplo, tem tipos de estaca que ela é proibido colocar menos de 300 kg por metro cúbico. E também, se eu colocar mais, eu vou conseguir atingir uma resistência maior. A brita ela é mais forte que o concreto na compressão, porém ela não trabalha 100%, né? O concreto acaba falhando antes, certo? Então aí está um motivo básico. Nós temos água e cimento pelo processo de cristalização, nós temos areia e brita, que a gente chama de agregados, para dar uma economia, para não exagerar no cimento e também para gerar uma resistência considerável, né, com um baixo custo, certo? Seria isso então. Depois falar um pouco de outros materiais, né, e aditivos, mas a princípio seria isso. Até!